aqui no Brasil o poste faz xixi no cachorro. E ainda balança o rabo se brincar. Não é que o PT mandou uma notificação extrajudicial para o Google? Mandou e disse assim, olha só, vocês estão com abuso de poder, linkando o Lula à corrupção. Peraí, eu achei que quem tivesse feito uma ligação entre o Lula e a corrupção teria sido ele mesmo, né? Afinal, pelo menos foi o que a justiça mostrou pra gente nas condenações dele, né? Enfim, coisas que, inclusive, foram julgadas lá fora. O Brasil paga uma grana para os Estados Unidos devido a isso. Grana de corrupção foi devolvida aqui no Brasil. Então, foi o Google que ligou o Lula à corrupção? Enfim, a Gleisi Hoffmann diz o seguinte, ela diz que essa associação entre Lula e corrupção, que isso é ilógico. Vamos lá, né? Vamos mudar o sentido da lógica para atender aos anseios de Gleisi Hoffmann. O fato é que as pessoas começaram a digitar, procurando aí Lula, coroação, e o Google perguntava, Lula, corrupção? Por que será que o Google pergunta isso? Porque geralmente quando você pesquisa muito uma coisa e você procura algo parecido ali, o Google entende, olha, pode ser que a pessoa errou, né? E lógico que eu estou colocando aqui de uma forma bem simplista, mas é o que a gente vê. Às vezes a gente vai procurar alguma coisa, não é algo que é muito procurado, e aí a inteligência artificial linka algo parecido com aquilo ali que é procurada muitas vezes. Lula e corrupção. Uma coisa absolutamente comum para qualquer pessoa que vive nesse país e que está viva, né? Pelo amor de Deus. Enfim. E aí a Gleisi Hoffmann disse, então, que o Google estaria tentando ligar Lula à corrupção e que isso seria uma associação ilógica. E eles dizem o seguinte, o partido, né, no caso, que abuso de poder econômico e violação do direito de livre consciência dos cidadãos brasileiros. Livre consciência, meu Deus. O PT, olha, cada bizarrice nessa notícia, porque assim, você vê... o PT falando em lógica, né? Defendendo aqui a liberdade de consciência dos brasileiros, logo eles que querem trancar o seu cérebro aí, né? Criar uma pauta, uma agenda e você tem que respirar ali dentro daquela linha. Se você estiver fora dessa linha, você pode estar dentro da cadeia, no caso, né? Porque você não é interessante para o sistema. Eu vou te contar, viu? Haja tarja preta nesse país. O Brasil voltou a nadar na lama, né, da cara de pau, da sacanagem, né, dos contratos esquisitos. Veja bem, o governo federal assinou aditivos contratuais que favorecem uma empreiteira maranhense chamada Engefort. O problema é que essa Engefort ela é investigada pela Controladoria Geral da União e indicada em auditoria do Tribunal de Contas da União como líder de um cartel que teria fraudado licitações de pavimentação no total de mais de R$ 1 bilhão entre 2018 a 2021. Olha só que coisa, né? Sabe o que é interessante? De acordo com a Folha de São Paulo, a maioria desses aditivos dessa empresa envolve prorrogação ou reinício de 12 contratos de asfaltamento de vias cujos valores originais somam cerca de 180 milhões de reais. Sabe o que é curioso também? Boa parte desses contratos firmados com essa empresa, eles vieram de emendas parlamentares. Só 3 dessas emendas somam aí 90 milhões de reais. Sabe quem conseguiu essas emendas? Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado. Coladinho ali com o Lula, hein? Que coisa, né? Pelo jeito, o Brasil voltou. Essa daqui eu vou precisar da sua ajuda, porque eu não assisto. Não sei se você assiste. Você também não assiste? Talvez você conheça alguém. Enfim. As conversas circulam, né? E talvez a gente fique sabendo. Ou talvez a gente nem precise disso para ter certeza de que isso não será noticiado na Globo. A Justiça condenou a Globo a pagar R$ 15 mil de indenização, sabe por quê?
Notícia falsa. Exatamente. Notícia falsa. Será que vão pegar esse caso e usar lá na tribuna, esses que querem censurar o pessoal aqui na internet, que querem calar a nossa voz? Será que eles vão usar lá na tribuna para, de repente, fazer uma censura contra a Globo, que é praticamente uma assessoria de imprensa do atual governo? Eu tenho o meu palpite. Acho que não, hein? Acho que não. Mas, enfim, o caso aconteceu em 2016, fizeram uma matéria e teriam dito que um comerciante teria atirado em um motorista que estava fazendo racha, né? Diz que o motorista, o dono do estabelecimento comercial, ele teria pensado que o motorista queria invadir o comércio dele, saiu atirando, atirou e pegou no pescoço do cara e o cara estava hospitalizado, enfim. O comerciante, à época, estava jogando bola com os amigos. Ficou muito indignado de ser apontado como um atirador, né, que teria saído atirando aleatoriamente no cara, enfim. Entrou na justiça, ganhou. Sabe por que eu trago isso aqui? Isso serve de exemplo para mostrar que a gente tem mecanismos jurídicos para punir pessoas que mentem, pessoas que propagam notícias falsas. E todo o discurso que há hoje em torno de censurar as pessoas, aprovar um negócio mirabolante, tem nada a ver com não ter legislação. A gente tem. A questão é que eles querem ir além, né? A questão é que, ainda que fosse o caso de não existir esses mecanismos, ninguém usa a Globo como exemplo, ninguém vai querer calar a Globo, pelo menos por enquanto, né? Porque agora eles estão achando que estão muito bem, muita vontade, estão em casa, né? Mas só queria lembrar que, né, o idiota útil, ele tem prazo de validade. Quando encerra o prazo de validade, esses mesmos que o alimentaram, que deram a ele poder, status, grana, vai puxar o tapetinho, vai falar, agora é sua vez de sentar lá. Senta lá, Cláudia. Você se lembra da extorsão sindical? Ah, não, era... Como é que eles falavam? Contribuição sindical, não era isso? Pois é, né? Bem, para mim é extorsão, né? Alguém chega para mim e fala, me passa o dinheiro. Aliás, nesse caso nem pergunta, né? Chega lá no meu salário e arranca o dinheiro. Para mim, está sendo tirado, eu estou sendo roubada, né? Eu não estou contribuindo com nada. Contribuição é quando alguém me pede alguma coisa, eu vou lá por livre, espontânea vontade e dou, né? Não é o caso, né, da extorsão ou contribuição sindical. Pois é, ela pode voltar, tá? E você, trabalhador brasileiro, vai ter que pagar. Mas fique tranquilo, tá? Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão votando ali a respeito do assunto. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes mudou seu voto, né, para garantir que volte aí a cobrança. Mas fique tranquilo, porque não vai ser mais uma contribuição sindical. Agora vai ser uma contribuição assistencial. Olha só. Não muda nada, você vai ter que pagar do mesmo jeito, você vai ter que bancar a pelegada do mesmo jeito. Eu pergunto para você, trabalhador brasileiro, trabalhador, né? Vagabundo não conta, trabalhador. Que contribuição sindicato dá para esse país? Né? Que contribuição, qual tipo de contribuição que os sindicatos desse país fornecem? Além daquela barulheira na rua, né? Daquela pelegada fazendo cena, né? Usando dinheiro para, enfim, N coisas. Enfim, além disso, o que muda na vida do cidadão brasileiro, do trabalhador brasileiro, a existência de sindicato, a manutenção desses sindicatos com o nosso dinheiro? Deixa aí nos comentários. Você está preparado para doar? Pelo menos antigamente era um dia de salário, né? Agora a gente nem sabe quantos serão. E de acordo com o Estadão, Lula deve mesmo indicar o seu advogado pessoal, Zanin, para o STF, para o lugar do Lewandowski. Aliás, não só advogado dele, mas também da família, né? Todos aqueles envolvidos em problemas de corrupção ali da família do Lula, incluindo ele próprio, defendidos pelo Zanin, que pode se tornar, então, um ministro do STF. Para aqueles que estão surpresos, calma, a gente já vai falar sobre isso, mas antes, só abrir um parêntese aqui, porque diz que o Lula está meio chateado com uma turma do PT que não
gostaria que o Zanin fosse indicado, enfim. Diz que ele vai conversar também com o Lewandowski teria um outro nome, né, para indicar, enfim, vai conversar com os outros ministros também. Vamos voltar aqui agora para a surpresa? Bem, não tem muita surpresa, né? É escandaloso, mas não tem muita surpresa. A gente tem aí, por exemplo, o Toffoli, que foi advogado do PT, tem o Fachin, que foi cabo eleitoral da Dilma, defensor do MST, e tantos outros ministros que ali ocupam cadeiras que foram indicados por governos petistas, ou seja pelo Lula ou pela Dilma, e que até tiveram algum discurso de críticas ao PT quando foram pegos quando o partido, né, os seus membros, foram pegos ali com a boca na botija, né, com a mão na botija. Eu já nem sei mais se era a mão ou se é a boca, mas em se tratando do PT, né, eles estavam todos lá se lambuzando naqueles esquemas de corrupção. Então, esses mesmos ministros que outrora tiveram um discurso crítico a toda a lambança de corrupção que já ocorreu no Brasil, são os mesmos que hoje fecham os olhos, fazem de conta que nada aconteceu e estão aí de mãozinhas dadas com o atual governo. Então, surpresa zero, né? A pergunta que a gente deve se fazer não é, ele vai indicar o seu advogado? Não é essa, né? É até quando o povo brasileiro vai aguentar essa sacanagem no Brasil que acontece e que não é de hoje. E Lula, que é o campeão de invasões de terra durante seus governos, continua mantendo, ou pelo jeito parece que quer manter o status de líder das invasões. Afinal de contas, se a gente olhar para o histórico de invasões no Brasil, foi justamente no governo Lula, em 2004, que há o registro do maior número de invasões, 496 invasões em 2004. Pois bem, se a gente for analisar as invasões deste ano, ou seja, 4 meses de governo, em relação a 2022, houve um aumento de 143%. Sabe o que é mais curioso? Só os 4 primeiros meses de governo Lula houve o registro de 56 invasões. Sabe quantas invasões houve ao longo de todo o governo Bolsonaro? 62. Isso de 2019 a 2022. 62 invasões. No caso de Lula, em apenas 4 meses, 56 invasões. Para aqueles que duvidaram e que diziam que era tentativa de gerar pânico, que era fake news, seja lá o que é isso, porque eu não sei o que é isso, né? Não sei do que se alimenta, e está aí a prova de que não, fake news não tem nada a ver com mentira, porque é uma verdade, né? As invasões de terra aumentariam durante o governo Lula. Aliás, para aqueles que se dizem surpresos com isso que está acontecendo, mais uma vez eu repito, não há nenhuma surpresa. Não há nenhuma surpresa. Inclusive, o Lula está só cumprindo promessas feitas durante a campanha. Afinal, foi ele mesmo quem disse que durante seu governo o MST teria protagonismo. E aí estão eles, né? Protagonizando invasões de propriedade no Brasil. Mais uma vez, fica o questionamento. Até quando o brasileiro vai aguentar esse escárnio? Não sei se você se lembra, mas os esquerdistas, né, aliados do comunista Gabriel Boric, tentaram aprovar um novo texto constitucional no Chile, tentando jogar a última pá de cal no país, né? Afinal, depois que Boric assumiu, o que a gente tem acompanhado é muitos problemas econômicos, muitos problemas na questão da segurança pública, muita violência aumentando no país, enfim, um desastre total. E eles tentaram, então, fazer um texto constitucional para tentar oficializar uma ditadura, a exemplo de alguns outros países aqui latino-americanos que estão bem mais à frente, com ou sem Constituição, mas eles têm ali advogados fortes, né, no comando disso aí. Mas, enfim, vamos voltar para o Chile. Então, não conseguiram aprovar e decidiram criar um conselho para que este conselho pudesse, então, escrever um novo texto, um
constitucional, né? Uma nova proposta de texto constitucional. Esse conselho tem 50 cadeiras. Das 50 cadeiras, 22 ficaram com o Partido Republicano, que é um partido a favor do atual texto constitucional do Chile. Em terceiro lugar, a esquerda ultra-radical, que quer, né, fundar o país de vez, ficou com 17 cadeiras. E em terceiro lugar, um outro grupo de direita com 11 cadeiras, né? Esse grupo ele é considerado a direita tradicional no Chile, ou seja, a direita no Chile hoje tem 33 cadeiras das 50 para reescrever um novo texto constitucional. E isso está deixando muita gente em cólicas. Um outro destaque que a gente poderia trazer aqui para essa informação é sobre pesquisa eleitoral. Ora, a gente tem acompanhado nos últimos anos as pesquisas eleitorais sempre errando, claro, em favor da esquerda. Mas olha só que movimento interessante. As pesquisas apontam no Chile que o próximo presidente pode ser um candidato de direita. Em primeiro lugar, eles registram, então, com 20% das intenções de votos, o José Antônio Kast. Em segundo lugar, um outro candidato de direita, né, Evelyn Matei, com 13% das intenções de voto. E os outros candidatos somados não passam de 4% dos votos. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o amor com a esquerda acaba assim que as pessoas entendem que o discurso é muito bonito, mas é só discurso mesmo. Na prática, não tem nada de amor, né? Não tem nada de progresso, não tem nada de sensibilidade com o outro. É só totalitarismo e, claro, vem a nós, né? Vem a nós, no caso, a nós para eles, né? Enfim, progresso que é bom, nada. A gente se encontra amanhã. Um beijo e até lá.